confissão de pecados, baseado em Tiago, capítulo 5 e o versículo 16, que está escrito: confessai vossas faltas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Olha que interessante. O que nos separa de Deus é o pecado. E o que nos separa do pecado é o arrependimento com confissão. No Salmo 32, Davi escreveu dizendo: enquanto eu me calei, os meus ossos se apodreceram. E mais à frente ele diz: confessei-te o meu pecado. Em Provérbios 28 e 13 está escrito assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançarão misericórdia. É muito interessante, porque depois que se aceita Cristo como Salvador, depois que recebe o perdão dos pecados, depois que é batizado nas águas, depois que tem um novo nascimento, inicia-se uma jornada para o caráter de Cristo ser implantado dentro de nós. E os pecados nessa jornada, como devem ser tratados? Porque muitas vezes existem impedimentos na vida de quem serve a Deus e a pergunta é Deus que está nos provando ou é consequência das nossas faltas, das nossas imperfeições ou dos nossos pecados? Que interessante essa pergunta, não é verdade? Então vamos juntos para analisarmos verdades bíblicas, para chegarmos num entendimento baseado na palavra de Deus. Uma coisa é certa que podemos entender: Deus perdoa o pecado dos seus filhos, quando se arrepende, quando confessa. Mas existe uma consequência, uma cobrança, um desdobramento do pecado, um opróbrio, uma vexação, uma humilhação, uma maldição. Vamos tentar entender isso olhando para algumas passagens do Antigo Testamento. Olha que interessante. Por causa do pecado de Adão e Eva, veio a consequência da morte do filho Abel. Olha como o pecado tem uma consequência. O engano de Jacó, que enganou seu pai para receber a primogenitura, depois de alguns anos ele trabalhou 7 anos para o seu sogro Labão, para se casar com Raquel, e foi dada Lia para o dia da núpcia. No dia seguinte foi que ele percebeu que não era Raquel. Procurou Labão e disse: fui enganado. Então aquele engano que ele havia pecado, houve a consequência, a cobrança, veio na medida certa para ele depois de alguns anos. No caso de Moisés também. Moisés feriu a rocha e jorrou água para os filhos de Israel. A segunda vez era para ele falar à rocha, e ele foi e feriu a rocha, porque estava indignado com a murmuração do povo. Deus cobrou dele, dizendo: você não me santificou diante do povo, você não entrará na terra prometida. Depois de um tempo, Moisés, em oração, perdoado por Deus, pelo Eterno, ele pergunta: mas Senhor, me deixa entrar na terra prometida? E Deus diz: não, você não me santificou diante do povo, não entrará na terra prometida. É Josué que vai entrar com o povo. E não me fale mais sobre isso. Deu para perceber aí a consequência do pecado? Também a Bíblia ensina que nos dias de Moisés, os filhos de Israel começaram a se prostituir com as filhas de Moabe. O zelo da ira de Deus veio e a praga começou a assolar. Mas Finéias, neto de Arão, pegou uma lança e transpassou um israelita com uma midianita que estava na sua tenda. Então se aplacou-se a ira do Senhor e a praga cessou, porque o zelo do Senhor foi satisfeito, a justiça do Senhor foi satisfeita através de Finéias. E Deus disse que ali estava confirmado que a tribo de Levi seria sacerdócio do Senhor pelas gerações. Mas eu quero que você preste atenção sobre consequências do pecado, sobre perdão e consequências, dando 3 exemplos da vida de Davi. Depois vamos passar para exemplos do Novo Testamento. Davi cometeu um adultério com Betseba e também mandou que matassem o seu marido, colocasse ele na frente da guerra para que morresse. Então o profeta Natã foi a ele e disse: o Senhor transpassou seu pecado, não morrerás. Todavia, a criança vai morrer.
Todavia, o Senhor vai suscitar da sua semente aquele que faça com as suas esposas o que você fez escondido, mas ele fará diante do sol e diante de todo o povo de Israel. E Davi, nunca mais a espada, o sangue, a guerra se apartará do seu governo, do seu reinado. Então foi assim a consequência do pecado, mesmo sendo perdoado. O interessante é que também Davi, quando numerou o povo de Deus, sem receber a ordem do Senhor sobre isso, o profeta procurou ele e falou: escolhe um dos 3 castigos. Ou 3 anos haverá escassez, problema na produção da terra. Ou 3 meses fugirá da espada dos teus inimigos e a espada te alcançará. Ou 3 dias será a espada do Senhor, a peste. Escolhe o castigo, a consequência do teu pecado, para que eu responda àquele que me enviou. E Davi disse: não caia eu na mão dos homens, caia eu nas mãos do Senhor, que ele é misericordioso. Então vieram 3 dias de peste, morreram 70.000 dos filhos de Israel, mas Davi foi perdoado. E mais uma comparação interessante, olha como é o mundo espiritual. Vieram 3 anos de escassez na vida de Davi, na administração do seu reinado. E Davi procurou o profeta, e o profeta diz: Deus está cobrando dos pecados de Saul. Davi poderia ter dito: mas foi a administração passada, não importa, está sendo cobrado consequência de pecados agora. Então, o que aconteceu? Natã disse: é preciso entregar homens da linhagem de Saul, sangue de Saul, para os gibeonitas, o qual Saul não cumpriu o pacto, o acordo. Então Davi poupou Mefibosete, entregou 7 homens que foram enforcados. Esse enforcamento fez com que o zelo do Senhor, a justiça do Senhor, a ira do Senhor fosse aplacado e a terra voltou a prosperar. Vamos agora para o Novo Testamento. Observe que o inimigo procurou o Senhor Jesus e pediu para cirandar com a vida de Pedro. Só foi permitido ele cirandar com a vida de Pedro por causa de legalidade, por causa de pecado. Em 1 Coríntios, o capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre alguém da igreja que cometeu um ato de relacionamento sexual com a mulher do seu pai. E Paulo disse o seguinte: o meu espírito juntamente com o de vocês, vamos entregar ele para Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que interessante. Vamos juntos até o final para entendermos sobre Deus, que nos trata como filho, e o filho, quando peca, pedindo perdão a Deus, o perdão é imediato. Mas existe uma consequência. Então vamos para esses exemplos do Novo Testamento. Jesus cura uma mulher que há 18 anos estava encurvada e diz que ela é filho de Abraão e que Satanás estava fazendo isso. Então, expulsando o demônio, ela é curada. Então existem enfermidades na vida das pessoas que é preciso de um confessar as faltas, as falhas, as imperfeições, como Tiago escreveu no capítulo 5 da sua carta, e o versículo 16. Confessai as vossas faltas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. O cego de nascença, do Evangelho de João, capítulo 9. Os discípulos perguntam: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele nem os seus pais, mas nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha como são as coisas. Mas alguém pode perguntar: mas o crente, ele tem depois do perdão uma consequência? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo está se referindo àqueles que não estão discernindo o corpo do Senhor e tomando a santa ceia indignamente. Ele diz: é por isso que há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Isso é opróbrio, isso é consequência do pecado que fica na vida daquele crente que não se arrepende e não confessa.
Se você está gostando do comentário desse tema, não deixe de clicar no joinha, no gostei, no positivo. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite para se inscrever para não perder as reflexões semanais. Esteja conosco na sequência dessa ministração para entendermos qual é o problema de manter escondido as faltas, os pecados. Por que é que tem que confessar? E na outra parte, confessar como? Confessar para quem?